皆さんどうもこんにちは。日本語教師の岡田由美です。Olá pessoal, aqui é novamente a professora Carla Yumi Okada do Japonês Eficaz. Hoje eu estou novamente aqui para falar sobre os kanjis. Como que nós podemos aprender os kanjis? Parte 2. No vídeo anterior, nós falamos sobre 2 passos para nós aprendermos os kanjis. Hoje nós vamos ver qual é o terceiro passo para a gente aprender os kanjis de modo fácil, sem esquecer. Depois de aprender a leitura e os significados dos kanjis, é importante nós aprendermos os bushus. Bushu são radicais. Eles são partes dos kanjis que compõem o kanji inteiro. Às vezes, um radical desse bushu pode ser parte do kanji, uma parte de cima, uma parte de baixo, uma parte do lado ou o kanji inteiro. Vamos ver quais são os tipos de bushu que nós temos. Cada bushu ou radical possui o seu nome. O primeiro bushu é o hen. Ele fica do lado esquerdo do kanji. Por exemplo, esse kanji significa mesa. E o bushu dele é o que está do lado, que nos lembra o formato do kanji da árvore. Sim, esse lado esquerdo é o hen dele. O próximo bushu é o tsukuri. O tsukuri é a parte direita do kanji. Por exemplo, no caso desse kanji, que significa miyato ou to, a parte direita é um tsukuri. Depois temos o kamuri. A palavra kamuri só significa coroa. Então podemos entender que é a parte de cima do kanji. Nesse kanji, que significa mamoru, proteger, a parte de cima é o kamuri dele. O próximo bushu é ashi. Como já sabemos, ashi significa perna, pé. Então, é a parte de baixo do kanji. Esse kanji que significa sei ou moru, que significa colocar acima, encher. A parte de baixo, que é o kanji de sara, de prato, é a parte ashi dele. O próximo é o nyo. O nyo, ele é a parte esquerda e a parte abaixo do kanji. Como kanjis como michi. Esse kanji que você está vendo, a parte nyo dele é onde parece um e do hiragana. Depois temos o tare. O tare compõe a parte de cima e a parte esquerda do kanji. Por exemplo, no caso desse kanji, que significa hara, ou também pode ser lida como gen, a parte tare dele podemos ver que está na parte de cima e a parte esquerda do kanji. E por último, temos o kamae, que ele compõe praticamente quase todo o kanji, menos o meio. Esse kanji que nós vemos aqui significa pergunta, toi ou mon. Tirando a parte do kanji kuchi, que significa boca, todo ele é a parte kamae, o bushu kamae desse kanji. Mas por que é importante aprender os radicais? Isso acontece porque a maioria dos radicais que são iguais normalmente tem a mesma leitura. E então o significado do kanji muda conforme o que compõe então ali junto com o bushu. Sabendo então os radicais, fica mais fácil de você relacionar os significados com a pronúncia correta de cada kanji. Olha o exemplo a seguir. Aqui nós temos 4 kanjis. O primeiro kanji é ao. Você pode notar que todos esses 4 kanjis possuem o kanji ao. A pronúncia on, ou seja, o onyomi do kanji ao é sei. Então, podemos concluir que esses 4 kanjis todos têm a pronúncia on de sei também. Então, os 4 kanjis podemos saber já que a pronúncia on deles é sei, sei, sei e sei. Agora você já sabe? Bom, o que difere eles são os seus
radicais. O primeiro não possui um radical e ele sozinho significa azul. O segundo possui o radical sanzui, os 3 riscos ao lado esquerdo. Então nós sabemos que o ren dele é feito por sanzui. Ele significa limpeza, algo limpo, e se origina da água limpa e transparente. Por isso, os 3 risquinhos. O terceiro kanji possui o radical nichi-ren ou hi-ren. Ele significa o céu limpo, um céu azul, um dia de sol. Por quê? Olha só, o lado esquerdo dele, o ren dele, é o kanji que significa sol, que significa dia. Então, entende-se que significa um céu limpo, um céu azul. E por último, o quarto kanji possui o gonben. Sim, o lado esquerdo dele, o ren dele, é feito com o kanji de gon, ou o kanji que nós usamos para falar yu. E ele significa atrair, desejar. Ele é usado bastante na área financeira, tanto que a palavra fatura, a conta solicitando um pagamento, se escreve utilizando esse kanji. Escreve dessa maneira: Seikyusho. Ele, junto com o segundo kanji, significa solicitar como um direito legítimo. Olha só que interessante! Às vezes, nem todos têm exatamente a mesma leitura, mas são similares. Olha aí de novo o outro exemplo. Esses kanjis têm os bushus kamae. Lembrando-se que o bushu kamae é aquele que fica em volta, praticamente ocupando todo o espaço do kanji. E o kamae dele é originado do kanji mon. Então o nome dele é mon-gamae. O mon significa portão. Da esquerda para a direita, a pronúncia deles é kan, kaku, kai e mon. E os seus significados são espaço entre, gabinete, abrir e portão. E aí, o que você achou? Agora você pode aprender de um modo mais fácil ainda os kanjis. Então, concentre-se. Qual parte do kanji me faz lembrar a pronúncia dele? Ou qual parte do kanji faz eu lembrar o significado dele? Assim, você vai facilitar ainda mais o seu aprendizado. Bom, se você tiver alguma pergunta, você já sabe. Só deixar aí nos comentários ou contatar a mim pelo Instagram ou Facebook. Nós temos nosso canal no Telegram também, se você quiser participar. Bom, espero te ver no próximo vídeo, onde eu vou ensinar um pouco mais sobre como facilitar a aprendizagem do kanji. Até mais! Já né?